Parece que a Arquidiocese de São Paulo resolveu abrir uma nova investigação contra o padre Lança Leite. Eles que tinham arquivado a investigação, agora parece que vão reabrir. O padre Lança Leite, ele tem aí uma suposta história de envolvimento com um menor de idade, ele teria 16 anos na época, e ele estaria ali descascando uma bananinha ali para o jovem. Nós temos aqui até imagens de uma perícia que foi feito, tá vendo aqui? Aqui é o Lança Leite, aqui na hora da bronha, aqui tem ele estava na parte da bronha ali, e aí uma perita disse, de direita, né, disse que era um Lança Leite. Aí veio um perito de esquerda e disse que não, que usaram deepfake, não sei o quê, mas um tempo depois esse perito de esquerda voltou atrás e disse que não dá para saber se usou deepfake, se fosse o suposto padre mesmo, talvez é alguém parecido. O cara praticamente tirou o corpo fora. E a esquerda da primeira vez saiu em defesa do padre, mas agora pela segunda vez está todo mundo calado. Será que vai dar ruim? Vamos ver aqui o que a imprensa está falando sobre tudo isso aqui. Eles explicam, vamos lá. O vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, disse que pretende pedir o afastamento do padre Júlio Lancelotti das funções dele na igreja. A fala que vem depois de uma nota da Arquidiocese de São Paulo que diz ter aberto uma nova investigação sobre o sacerdote por um suposto caso de abuso sexual. Eita, moça, fala isso não. O padre nega as acusações, ele inclusive se manifestou nas redes sociais e o Estevão Limana está posicionado já para conversar com a gente e trazer todas as atualizações desse caso que voltou a repercutir e muito nas últimas horas. Estevão, boa... Mas eu não vi a esquerda defendendo dessa vez não, hein? É que eles estão preocupados em falar do Bolsonaro. Boa tarde para você. Com certeza, Muriel, uma boa tarde a você, a quem está nos assistindo aqui pelo Brasil Meio-Dia. Com esse pedido de afastamento, nós tivemos também a manifestação do próprio padre Júlio Lancelotti e também da Arquidiocese do Estado de São Paulo. A Arquidiocese afirmou que não fez nenhum tipo de arquivamento desta denúncia envolvendo possíveis importunações sexuais por parte do padre Júlio Lancelotti. Uai, mas eu vi a nota da Arquidiocese lá dizendo que arquivou porque não viu indícios, não tinha como saber se era verídico o vídeo, agora mudou? E que vai então realizar uma investigação interna, mas que o conteúdo desta denúncia é o mesmo que foi proferido lá em janeiro de 2020 e arquivado na época. Mesmo assim, a paróquia afirmou então que vai realizar a investigação interna para saber a conduta do padre Júlio Lancelotti. O padre também se manifestou por meio de uma nota, disse que recebe com serenidade e paz de espírito a nota da Arquidiocese, que sempre trabalhou para tentar ajudar as pessoas e que segue de maneira inabalada com a esperança de que o futuro extirpe o ódio dos pobres das nossas ruas e dos corações. Foi uma nota então emitida pelo padre Júlio Lancelotti, que é claro, nega qualquer tipo de envolvimento com estes crimes. Bom, lembrando que esse padre aí estava em um movimento que aconteceu nas ruas de apoio ao Jamais. Com suástica e tudo lá. Bom, além da manifestação do vereador que você mencionou aí no estúdio, Muriel, este é o mesmo vereador que fez aquele pedido de abaixo-assinado com os outros colegas do Legislativo para abrir uma CPI para investigar os atos envolvendo o padre. A investigação é contra as ONGs, tá? É que o padre estava no meio das ONGs, mas não é contra o padre. Bem a paróquia em que ele faz parte. A informação que nós temos é de que hoje, daqui a pouco, às 2 horas da tarde, as lideranças políticas que estão nesse movimento da CPI, essas lideranças vão se encontrar, realizarão uma reunião para saber quais serão os próximos passos desta CPI, agora, claro, trazendo um pouco mais de assunto, um tema também para ser debatido, que são essas novas denúncias envolvendo o padre Júlio. Lembrando que até, segundo o padre, foi ele que falou, o Alexandre de Moraes ligou para ele e iria trabalhar para que essa CPI não acontecesse. Muito estranho isso, né? Lancelotti, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Estevão, pelas informações. O Pedro Duran já está aqui com a gente. Lembrando então que às 2 horas da tarde tem reunião entre os parlamentares para debater esse assunto. O que a gente está vendo é que aparentemente toda essa discussão da CPI parece que voltou a ganhar força agora. Como é que chegam essas discussões a partir de agora, Pedro? Super força, Muriel, porque
foi muito próximo, né? A nota da arquidiocese, eu tô aqui com ela, eles dizem que tomaram essa decisão de abrir essa investigação, essa apuração, diante de interesses ideológicos e políticos com serenidade e objetividade. Não são todas as investigações da arquidiocese de São Paulo que viram objeto de nota. Sim. Ou de outras arquidioceses, mas essa virou. E virou por quê? Porque há um interesse político, há um interesse público nessa discussão, né? E aí a gente tem que levar em consideração, Muriel, que além disso, o representante dessa discussão, que defendeu justamente a CPI, a criação da CPI, que é o vereador Rubinho Nunes, ele é do União Brasil, mesmo partido do presidente da Câmara, Milton Leite, e há ali uma defesa do próprio presidente da Câmara dessa discussão da criação dessa CPI. Então há uma possibilidade política real de essa CPI ser formalizada hoje, às 2 da tarde, na reunião do Colégio de Líderes, mas a gente precisa ter muita cautela para poder entender o que essa investigação vai revelar. Mano, mas eu não consigo entender qual o medo das ONGs e do padre com uma CPI. Se você não deve nada, faz aí a CPI aí, investiga aí, não vai achar nada. Mas não, a esquerda tá com muito medo. O que será que tem escondido nessas ONGs, hein? Você sabe como é que funciona a ONG, né? Na outra investigação que foi feita, não só pela Arquidiocese de São Paulo, mas também pelo Ministério Público, o que se concluiu? Que não tinha nenhuma prova suficiente para poder acusar ou condenar o padre Júlio Lancelotti por nada. O que se sabe do trabalho dele é que é um trabalho bastante consolidado, especialmente na região central de São Paulo, com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, ainda que se investigue, é bom ter muita cautela, porque há muito interesse político em torno dessa discussão. Não, e claramente, a gente acompanhou as primeiras repercussões desse assunto. Inicialmente, a gente acompanhou quase que muita gente saindo daquela assinatura inicial ainda de uma possível CPI, quando começaram a se desenrolar aí as discussões sobre esse assunto. Isso lá no fim do ano, se eu não estiver enganada. Eles passaram bem por alto, rápido, né, sobre o que a arquidiocese vai investigar, que seria o suposto ato do padre, né, ali no celular, mas eles resolveram falar mais da ONG, da CPI, porque é menos escandaloso, né, e não tem prova de nada. Saindo desse período de recesso parlamentar, e aí depois, sim, quando começaram a discutir as informações, inclusive que o vereador teria citado especificamente o padre Júlio Lancelotti, muitos vereadores falaram, olha, é estranho, porque eu não sabia, e não foi citado em nenhum momento sobre a abertura dessa CPI, o nome do padre Júlio Lancelotti. Mas, aparentemente, agora, quando a discussão voltou agora, quando essas discussões acontecerem, inclusive a partir das 2 da tarde, o nome de padre Júlio Lancelotti, apesar de não estar no texto para a abertura da CPI, volta à tona, então. E se essa CPI de fato for aprovada, e a gente teve uma reviravolta ali na Câmara, né, com vários vereadores tirando as assinaturas na Câmara Municipal de São Paulo, porque tinham entendido que era outra coisa, e aí no final das contas tinha como alvo o padre Júlio Lancelotti. Então eu acho difícil que esses vereadores, ainda que com essa nova acusação ou com essa nova suspeita que a Arquidiocese está investigando, voltem atrás e coloquem a assinatura de novo. Não tinha nada falando que era contra o padre. Eles ficaram com medo porque gente muito poderosa começou a sair em defesa do padre. E aí eles retiraram as assinaturas. Mas como dessa segunda vez eu não vi aquela comoção lá na rede social, lá no X, talvez dessa vez vá. Se lembra que foi noticiado que quando teve a primeira discussão sobre a CPI, até o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ligou para oferecer ajuda ao padre Júlio Lancelotti. O próprio presidente Lula também se manifestou. Lula. Viu porque retiraram a assinatura? Olha aí, dá medinho. Então, há uma série de autoridades que reconhecem um trabalho muito produtivo, um trabalho belíssimo que o padre Júlio faz na região central de São Paulo, o que não o exime de ser investigado caso exista qualquer tipo de acusação com fundamento contra ele. Então, há de se esperar para ver qual é a consistência disso que a Arquidiocese está analisando agora e também para saber se de fato essa CPI vai ou não progredir, Muriel. 2 da tarde, então, essa discussão que começa aqui em São Paulo, já, hein, dentro de 20 minutos. Obrigada, Pedro. Bom, e é isso aí, o que você acha? Tem caroço nesse angu? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreva. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.